Fala pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o notebook que chegou aqui pra mim. O cliente deixou o notebook aqui e disse que o notebook estava só travando. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui no notebook é o gerenciador de tarefas, para analisar como estão os processos de memória RAM, processador, a placa de vídeo. Vamos aqui olhar em desempenho. A CPU aparentemente está normal. A gente olha aqui a porcentagem, está em torno de 5, 6. A memória ela está elevada, né? A memória tá, o consumo está elevado, o consumo está muito alto, acima de 80%. Então, nessa análise, eu já tenho certeza que o problema desse notebook é a falta de memória RAM, né? Ou melhor dizendo, é a quantidade insuficiente de memória RAM. Como vocês podem olhar aqui, nesse gráfico, esse preenchido de azul claro é o consumo. Então, esse branco aqui é a parte que está disponível. Vamos ver aqui a quantidade de memória RAM, que está dizendo, ó, 4 GB. Hoje, né, nós estamos aqui em maio de 2025, hoje 4 GB de memória RAM é insuficiente, né? Não é mais recomendado, não é mais suficiente usar um notebook com apenas 4 GB de memória RAM. Nesse caso aqui, para resolver o problema, é necessário adicionar um pente de memória de pelo menos 4 GB, para que assim totalize 8 GB de memória RAM. Continuando aqui a análise, aqui no disco 0 nós temos aqui um HD, está em 0%, está normal. O disco 1 nós temos aqui um SSD NVMe, no qual está rodando o sistema operacional, também está normal. Aqui em torno de 5%, 2%, aqui a placa de vídeo está normal também. O único que está fora do normal é a memória. Então, problema praticamente resolvido. Adicionou um pente de memória aqui. Esse gráfico azul ele vai baixar pela metade e vai ficar metade disponível, né? Uma dúvida bem frequente do cliente, né? Uma dúvida não, um questionamento, na verdade, que o cliente faz é o seguinte: André, mas por que que antes eu usava o notebook normal e ele não travava, né? E agora tá travando? A explicação é bem simples, bem fácil de explicar. Antigamente, realmente, 4 GB de memória RAM dava para trabalhar, mas isso era antigamente, alguns anos atrás, né? Vamos supor que quando, né, no ano que o cliente comprou esse notebook, ainda dava para usar o notebook com apenas 4 GB de memória RAM. Hoje, em 2025, os requisitos mínimos necessários para rodar o sistema operacional, seja o Windows 10, seja o Windows 11, o requisito mínimo de memória RAM é 8 GB, né, hoje. Então, esse notebook aqui, ele tá fora do padrão, né, fora dos requisitos, né, fora do requisito mínimo de memória RAM, que é 8 GB, porque esse notebook só tem 4 GB. Então, a explicação é bem fácil de entender. Agora eu vou mostrar a solução, né, pro problema desse notebook. Tá aqui um pente de memória. Vou abrir aqui para vocês olharem melhor como é esse pente de memória. Não quer sair, saiu. Esse notebook ele já vem de fábrica com um pente desse aqui, né, de 4 GB. E já vem também de fábrica nesse notebook uma entrada vazia, né? Essa entrada a gente chama de slot. Um slot vazio para a gente adicionar o segundo pente de memória. Eu vou abrir o notebook agora e vou mostrar para vocês, que eu acabei de falar. O legal do notebook da Samsung é que aqui no fundo do notebook não precisa tirar nenhum parafuso. Basta desencaixar essa tampa bem aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Já aparece o slot para encaixar a memória. Ó, tô desencaixando. Ó, é duro mesmo, mas com jeitinho dá certo, ó. Agora eu vou tirar essa grade aqui e aqui vocês vão ver que de um lado tem um pente de memória e do outro tá vazio. Presta atenção, presta atenção. Olha aí, ó, que eu acabei de falar, ó. Aqui tem a memória RAM que já vem no notebook e aqui vem um slot vazio, onde nós vamos adicionar o segundo pente de memória. Ó. Vamos ver aqui, encaixar aqui para vocês verem, ó. Encaixei. Agora é só travar. Pronto. Segundo pente de memória instalado com sucesso. Bem fácil, né? Como vocês podem ver. Agora é só parafusar e fechar. Prontinho, segundo pente de memória RAM instalado com sucesso. Agora nós vamos abrir aqui novamente o gerenciador de tarefas e nós vamos verificar aqui como é que ficou o gráfico. Lembra que no começo do vídeo eu disse que ia cair pela metade? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, caiu pela metade, ó. Ó, agora nós temos 8 GB de memória RAM. Olha aqui, ó, 8 GB de memória RAM. Olha o gráfico aqui como caiu pela metade. Ó, tá vendo? Percebe a diferença? Ó, o consumo tá metade, então ficou metade de memória disponível. Agora sim,
o cliente vai poder usar o notebook com menos travamentos, né? Sem travar muito, o notebook vai ficar mais rápido, né? Com desempenho melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido também que o requisito mínimo de memória RAM para o notebook é 8 GB de memória RAM, beleza? Até o próximo vídeo. Show!